E aí, como é que a gente pode simplificar essa raiz com uma outra raiz dentro? Será que isso é possível? Se quer descobrir, então vem comigo até o final. Vamos, gurizada, sou o professor Subtil, professor de matemática, e aí eu te trago essa questão raiz de 3 menos raiz de 8. E aí, como é que a gente pode simplificar essa conta? Mas antes de começar a simplificar, uma coisa tem que perceber, quando tem uma diferença dentro de uma raiz, que a ideia é eliminar essa raiz, ou pelo menos simplificar ao máximo. Quando tem uma diferença, a gente pode pensar numa propriedade que é o seguinte, que A menos B, a diferença de dois termos ao quadrado é o primeiro termo ao quadrado mais o segundo termo ao quadrado menos duas vezes esses termos. E é isso que tu tem que ter em mente nesse desenvolvimento, nessa conta. Então, para começar, olhando essa conta aqui, o que a gente pode começar? Como é que a gente pode iniciar essa conta? A única coisa que a gente pode fazer é olhar para esse raiz de 8. Primeiro, para começar, eliminar aquele 8. E como é que a gente pode fazer? É transformar esse 8 em um produto de dois números. Mas como é que eu posso fazer esses dois números? De forma que um desses números seja resolvível, ou dê uma raiz exata. Então, neste caso, o 8 eu posso transformar em 4 vezes 2. Por quê? Porque o 4 eu sei que existe uma raiz exata. Então, eu posso transformar o 8 em 4 vezes 2. Então, eu vou substituir. E aí, reescrevendo, como é que fica? Reescrevendo essa raiz, repito, 3 menos a raiz, e aí o 8, neste caso, eu vou colocar 4 vezes 2. Eu posso fazer isso, eu posso mexer, transformar o 8, para poder, porque eu sei que esse número, ele é resolvível, ele é uma raiz exata. Não que os outros não sejam, só que os outros são raízes inexatas. Então, pegando aqui, como tem esse produto da raiz dentro, um produto dentro dessa raiz, a gente pode utilizar a propriedade da raiz, desmembrar eles, separar eles. E aí, como é que fica? Reescrevendo essa raiz, então, o 3 menos, e aí fica raiz de 4 vezes raiz de 2. Então, eu posso fazer isso, eu posso separar essas raízes. E aí, separando, eu já tenho uma das raízes resolvível. Eu posso resolver essa raiz. E aí, qual é a raiz de 4? Vai dar 2. Então, resolvendo essa raiz de 4, fica 3 menos raiz de 4, 2, vezes raiz de 2. Então, a gente já tem a primeira parte resolvida. E lembra que eu te falei, esses termos, então a gente pode começar a olhar com carinho esses dois termos, o 2 e o raiz de 2. E como a gente quer eliminar essa raiz de dentro, seria legal ter alguma coisa ao quadrado, porque lembrando, raiz com potência a gente corta. Então a gente poderia transformar isso aqui em algo ao quadrado. Então a gente pode colocar, dizer que isso aqui é o A e o B, por exemplo. A gente pode fazer isso. Mas olhando a propriedade aqui de cima, a gente não tem um menos duas vezes AB, só que se olhar aqui tem um menos o A e o B, falta o 2. Então seria legal ter um 2 aqui. E a gente pode fazer isso. Então a gente pode colocar um 2 multiplicando todo esse termo, porque esse 2 vai acabar multiplicando esse de dentro também e vai aparecer na conta. Que a ideia é ajeitar essa conta para ficar parecida com isso ou até igual. Só que para não alterar a conta, se multiplica por 2, a gente tem que dividir por 2, porque se não fizer isso, tu vai alterar toda a conta. Lembrando, 2 dividido por 2 é 1, não altera em nada. E aí o que tu vai fazer? Vai multiplicar esse 2 por todos esses termos e manter o 2. E agora, multiplicando esse 2 por esses termos, como é que fica? Então, reescrevendo a raiz, e aí eu já vou botar larguinha porque a gente vai ter uma fração, 2 vezes 3 vai dar 6, menos 2 vezes 2 vezes raiz de 2, aí eu vou manter esse 2 para ficar parecida com isso. Então, eu vou manter o 2 aqui, vezes esse 2, esse vezes raiz de 2. Então, eu vou colocar aqui 2 vezes 2 raiz de 2, tudo isso sobre 2, porque esse 2 vai ficar embaixo dividindo tudo. Olha só que legal, já está ficando parecido. Ó, a gente tem o 2 vezes o A e o B. E agora, o que seria legal? Tem o nosso A ao quadrado e o B ao quadrado, porque a gente tem já o menos 2 vezes o A e o B. Então, o que dá para fazer? Olhando esse 6 aqui, bonitinho, esperando para ser transformado, a gente pode transformar numa soma, porque aqui também tem uma soma. Só que uma das raízes, 1 do A, aqui é 2. Então, como é 2 ao quadrado, tem que ser 4. Então, a gente pode somar, transformar esse 6 em 4 mais 2, porque daí a gente tem nosso A ao quadrado. Então, reescrevendo como é que fica. A raiz de novo, 6 vai ser
4 mais 2, né? Transforma esse 6 em 4 mais 2, porque esse 4 é 2 ao quadrado, porque nosso A é 2, a gente pode fazer isso. E aí, menos 2 vezes o 2 raiz de 2. Então aqui a gente só vai reescrevendo sobre 2. Vai reescrevendo. Esse 4, a gente pode dizer que é 2 ao quadrado. Então a gente pode colocar aqui o 2 na 2, que a gente tem nosso A ao quadrado. Agora mais B ao quadrado. Agora como é que a gente transforma esse B ao quadrado? Como a gente determinou, ou pelo menos sugeriu, que raiz de 2 é o B, só que olha que legal, raiz de 2 ao quadrado é 2. Né? Só para eu escrever aqui, ó, raiz de 2 ao quadrado, corta a raiz com a potência, vai dar 2. Então não altera em nada. Então eu posso transformar esse 2 em raiz de 2 ao quadrado. Eu posso fazer isso. Então o que vai ficar? Vai ficar mais raiz de 2 ao quadrado menos 2 vezes o 2 raiz de 2. Então só reescrevo aqui sobre 2. E aí eu chego na minha propriedade, ó. A ao quadrado, B ao quadrado, menos 2 vezes AB, ó. A ao quadrado mais B ao quadrado, menos 2 vezes o A e o B. E aí eu posso fazer o caminho inverso, transformar em A menos B ao quadrado. Então, como esse aqui é o A e é o B, então como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Escrevendo a raiz de novo. Isso aqui tudo vai ficar, abre parênteses, o A menos B, então 2 menos raiz de 2 ao quadrado. Olha que legal, isso aqui se transforma nisso. Então já tem uma raiz com uma potência para poder cortar, já pensando no futuro. E o 2 mantém, aqui ó. E agora, o que a gente pode fazer com esse 2? Porque esse 2 ainda ele está dentro da raiz, não tem como eliminar, porque aqui a gente conseguiu transformar numa potência. Mas lembra que eu te falei que eu transformei esse 2 em raiz de 2 ao quadrado? Eu posso fazer a mesma coisa, transformar numa potência também. Então, como é que fica reescrevendo esse 2? Eu posso fazer raiz de 2 ao quadrado, porque é a mesma coisa. Isso aqui é igual a 2, porque potência com raiz corta, fica 2. E aí eu já tenho duas potências de 2. Duas potências com expoente 2, que também é a raiz quadrada, que também é o índice 2. Não aparece, mas é índice 2. Então já dá a entender que a gente pode cortar no futuro. E agora, o que a gente pode fazer? Como a gente tem uma divisão de potências com o mesmo expoente, a gente pode reescrever transformando num expoente só. E como é que a gente pode fazer isso? A gente reescreve aqui, colocando a raiz, no caso, e aí vai ficar 2 menos raiz de 2 sobre raiz de 2 e tudo isso ao quadrado. Então eu transformo. Tu vê que tem um quadrado aqui no raiz de 2 e nessa diferença. Então eu só coloco a diferença e o raiz de 2, esses dois termos aqui, numa coisa só. E agora ficou fácil. Por quê? Porque eu tenho uma potência e uma raiz. Eu posso cortar, e aí como é que fica? Só reescrevo 2 menos raiz de 2 sobre raiz de 2. Tá pronta a conta? Ainda não, tá quase lá. Só que é muito normal nos livros nunca constar a raiz de 2 no denominador, porque isso aqui é uma fração. No denominador tem uma raiz. E não se pode usar a raiz. Ou, normalmente eles não colocam a resposta com raiz no denominador. E aí o que tu faz? Para eliminar esse raiz de 2, tu tem que multiplicar por ele mesmo, tanto em cima como embaixo. E daí tu pode anular esses raiz de 2. Então como é que fica? Raiz de 2 vezes 2 vai dar 2 raiz de 2, vou colocar aqui 2 raiz de 2 menos raiz de 2 vezes raiz de 2. É 2 porque quando tu multiplica raízes iguais, o resultado é o de dentro, fica 2, sobre raiz de 2 vezes raiz de 2, a mesma coisa que de cima, vai dar 2. E para finalizar, e aí você vai ficar uma conta bonitinha, legal, tem o 2 dividindo, aliás, dividindo esse termo, no caso, esse termo aqui, e o 2 dividindo esse termo. Então, o que a gente faz? A gente divide esse 2 em cada termo. Como é que fica? 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2, menos 2 dividido por 2, 1. E agora sim, a gente tem a nossa resposta final, que é raiz de 2 menos 1. E tá feita a conta numa
Apesar de parecer difícil, mas enxergando essa propriedade, ela se torna muito fácil. Então, se tu gostou desse desenvolvimento, dessa simplificação, e levando em conta essa propriedade aqui, então tendo em mente essa propriedade, tu consegue fazer qualquer manipulação matemática. E aí eu peço para te curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber aviso de vídeos novos toda semana. E aí eu vou deixar indicado esse outro vídeo aqui para te aprender muito mais matemática. Então, te vejo no próximo vídeo. Valeu!